Eu não me importo com o que vocês pensam sobre mim. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Esse é o primeiro vídeo desse canal e para ti que ainda não me conhece, eu me chamo Ricardo Medeiros. A ideia é que esse canal seja um meio para que eu possa estar compartilhando um pouco com vocês do que Deus tem compartilhado e do que Deus tem feito na minha vida. Para que esse canal seja um pouco teu também, é só clicar no botão e se inscrever. Se gostar do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, isso vai estar me ajudando bastante para que esse vídeo e os futuros que eu venha fazer venha a estar chegando para cada vez mais pessoas. No contexto dessa carta, muitos daquela igreja haviam se tornado arrogantes e estavam menosprezando a liderança do apóstolo Paulo, como ele vai falar no versículo 3, abre aspas. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Fecha aspas. Que interessante, né? Ele está falando aqui sobre a gente não se importar com a opinião dos outros, né? Sobre a gente não ligar para a opinião dos outros. E se eu terminasse o vídeo aqui, se eu terminasse a leitura, melhor dizendo, do texto por aqui, eu tranquilamente poderia fazer aqui um vídeo motivacional falando sobre você romper com as coisas que te paralisam, sobre você romper com a opinião dos outros que vão contra as críticas, que vão contra os seus sonhos. Mas convenhamos, a internet já está cheia desse tipo de conteúdo e definitivamente não é isso que esse texto quer dizer. Então, vamos ler agora o versículo completo e na sequência já, ou melhor, o versículo 3 completo e na sequência o versículo 4. Abre aspas de novo. Versículo 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Aqui terminou o 3. Agora começa o 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Fecha aspas. Paulo aqui, ele está indo completamente contra tudo aquilo que a gente sempre entendeu sobre ego, sobre identidade, sobre o quem eu sou, que a gente costuma falar. A gente ouve bastante as pessoas dizerem, né, que a gente não deve ligar para a opinião dos outros, que a gente não deve paralisar com o que os outros dizem. Só que, na verdade, aqui ele está indo muito mais além. Ele está chegando num nível que a gente não costuma ouvir, né? Ele está dizendo, não ligue para a opinião dos outros, não ligue para o que os outros falem, para o que os outros falam. Mas ele está indo um pouquinho mais além, ele está dizendo, a opinião dos outros não define quem eu sou. Quem os outros dizem sobre mim não define quem eu sou. Mas quem eu digo sobre mim também não define quem eu sou. Esse homem está dizendo que nem mesmo a opinião dele sobre ele importava. E olha só o que ele vai dizer agora em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículos do 4 ao 8. Abre aspas de novo. Versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse homem, ele chegou num nível tão profundo, mas tão profundo do conhecimento de Deus, que a sua própria existência, ela parou de importar. O quem ele era, ou melhor, o quem ele acreditava que ele era, passou a não importar mais. Como ele vai relatar em Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
E ele vai continuar em Gálatas, Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo ele nos deixa algumas lições com esses textos, os textos que a gente leu. O homem que escreve esses textos, o apóstolo Paulo, em determinado momento na vida dele, ele não conhecia Cristo. Ele era um perseguidor da igreja e ele estava vivendo a sua vida normalmente, em um dia como qualquer outro. Então, em mais um dia da sua vida que ele estava fazendo o que rotineiramente ele costumava fazer, ele estava a caminho de Damasco, para aprender alguns cristãos, como é relatado em Atos capítulo 9, o próprio Cristo, então, se revela a esse homem, se revela a ele. E daquele dia em diante, a vida do apóstolo Paulo muda. E esse homem, que era um dos maiores perseguidores do cristianismo na época, passa a ser o nome mais influente da história do cristianismo depois de Jesus, obviamente. Além do apóstolo Paulo, nesses 2000 anos de história do cristianismo, muitos outros homens, assim como ele, tiveram um encontro com esse Cristo que o apóstolo Paulo pregava. E essas pessoas assim como o apóstolo Paulo, viviam as suas vidas normalmente, seguiam como as coisas eram levadas. E viviam firmadas em diversas verdades. Muitas aprenderam assim, então aprenderam a viver de uma forma, a sua identidade era uma determinada, que elas aprenderam. Outras apenas seguiam os caminhos enganosos a qual os seus próprios corações as levavam. Porém, houve um dia que essas pessoas elas encontraram algo diferente do que elas já tinham vivido, do que elas já tinham vivenciado. Jesus vai contar também da parábola do tesouro, do grande tesouro encontrado. E eu vou usar o termo tesouro para exemplificar também. Essas pessoas elas encontraram um tesouro tão grande, tão grande, que por eles, elas deixaram tudo que elas tinham para trás. Tudo que elas tinham, elas reputaram como perca, como no texto que a gente leu. Essas pessoas foram alcançadas pela graça de Cristo e tiveram as suas vendas tiradas. E quando as suas vendas foram tiradas e elas enxergaram a vida que elas tinham, elas enxergaram a situação que elas viviam, o momento que elas estavam, às vezes com coisas que as faziam até estar em paz, digamos assim. Mas quando Jesus chega e tira as vendas daquelas pessoas, as vendas que as cegavam, elas olham para trás, para toda a vida boa que elas viviam, como o apóstolo Paulo relata ali no texto acima que a gente leu, no texto anteriormente que a gente leu, e elas olhando para tudo aquilo, toda aquela vida que elas tinham antes, elas reputam tudo aquilo como perca, elas consideram aquilo como esterco para ganhar a Cristo Jesus. Porque o tesouro que elas encontraram era de uma tamanha grandeza que tudo não valia a pena. Essas pessoas, elas tiveram a sua identidade redefinida. O quem eu sou mudou. Agora, o quem eu sou não é mais definido pelo que os outros dizem que eu sou e nem mesmo pelo que o meu coração diz que eu sou, nem mesmo sobre o que eu penso sobre mim mesmo. A única opinião que realmente importa é o quem Deus diz que eu sou. E eu vejo que nós falamos hoje muito sobre propósito, né? Sobre descobrir o nosso propósito. E falamos pouco sobre identidade, sobre qual é a nossa identidade. E eu vejo que muitas pessoas vivem uma vida sem propósito
E tá cheio de pessoas vivendo uma vida sem propósito, justamente por não entenderem quem elas são, por não saberem a sua identidade, ou por viverem com uma identidade falsa. Ou muitas vezes mudando de identidade. Hoje a pessoa é uma coisa, amanhã ela é outra coisa. Enfim, ela não se descobriu, ela não sabe quem ela é ainda. E por isso eu separei alguns versículos bíblicos sobre identidade que podem te ajudar nesse processo. Quem sabe a identidade que tu precise descobrir não seja mais a identidade que te ensinaram, a identidade que falaram sobre quem tu era, ou o que teu próprio coração diz sobre ti. Mas quem sabe a tua identidade seja o que Deus diz sobre ti. E eu te convido a dar uma chance. Separei alguns e tem mais, eu separei 10. 10 versículos bíblicos sobre o que Deus diz que eu sou. Sobre a minha identidade segundo Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus graças ao que Cristo fez na cruz. Quando nós aceitamos a Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser filhos de Deus. Filhos por adoção, através do que Cristo fez. A Bíblia também vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que todos esses que são filhos de Deus são uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, não importa mais. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, 37, que esses que são filhos de Deus e que são uma nova criatura também são mais do que vencedores. A Bíblia vai dizer em Mateus 5,13 que esses são sal da terra. No Mateus 5,14, que eles são luz do mundo. A Bíblia também vai dizer em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19, que esses mesmos também são templo do Espírito Santo, do Espírito do próprio Deus. Um dos textos que eu mais gosto, 1 Pedro 2,9, a Bíblia vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. João 15,15, amigos de Deus. Filipenses 3,20, cidadãos do céu. E João 8,36, a Bíblia vai dizer que esses antes eram escravos, mas agora eles são livres. Esse homem, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu essa carta, o tema desse vídeo, ele entendeu muito bem qual era a identidade dele. Ele entendeu muito bem quem ele era. E por ele entender bem quem ele era, por ele saber exatamente qual era a sua identidade, o julgamento dos outros, o que os outros falavam sobre ele, não mudava nada, não definia quem ele era. Porque a sua identidade estava firmada em Deus. O que ele pensava, o desempenho dele, também não definia quem ele era. O dia ruim não definia quem ele era. O dia bom não definia quem ele era. As suas quedas, as suas falhas, os seus pecados não definiam quem ele era. As suas boas obras, os seus grandes feitos não definiam quem ele era. A identidade dele estava firmada em Deus. E esse foi o estado que o apóstolo Paulo alcançou. Por isso, ele é um dos grandes exemplos de fé que nós temos. E esse é o entendimento que todo o cristão salvo deve alcançar sobre quem ele é, sobre identidade. Só há uma opinião que importa sobre quem nós somos. Só há uma opinião que importa sobre quem nós somos, a opinião de Deus. E a opinião de Deus está na Bíblia. Existem muitas vozes, e cada vez mais com a internet, dizendo quem nós somos, com uma nova descoberta, com algo novo, enfim. Todas essas vozes, elas precisam ser caladas. Todas essas vozes, elas precisam ser caladas. Independente da forma que o inimigo tenha usado para chegar a ti e distorcer quem tu é, a tua identidade, essas vozes precisam ser caladas através da palavra de Deus. E era assim que Jesus fazia. Era assim que Jesus fazia. Jesus sempre respondeu com a palavra. Então, a única opinião que importa sobre o quem eu sou, sobre a minha real identidade, é a opinião de Deus. E para ti que ainda não
entregou a tua vida para Jesus, eu te convido a buscar se informar sobre quem Deus diz que tu é. E não há um lugar melhor para se informar sobre quem Deus diz que tu é, senão na palavra desse próprio Deus, a Bíblia. Se esse vídeo edificou a tua vida de alguma maneira, se tu gostou, deixa o like. Se não gostou, não deixa. Se gostou, deixa o teu comentário também. E se inscreve no canal, isso vai me ajudar bastante para que mais pessoas sejam alcançadas e para que esse vídeo e os próximos também sejam recomendados para mais pessoas. Deus abençoe a tua vida e até a próxima.